Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Josi Sena e hoje eu vou fazer com vocês uma receita deliciosa que todo mundo adora. A gente vai fazer um bolo de cenoura. Isso mesmo, delícia, né? Então a gente vai fazer esse bolinho aqui. Olha só que delícia de bolinho, ou melhor, que fofura de bolinho. Essa é uma receita bem básica que depois vocês podem fazer outras variações para mudar o sabor desse bolo e ele vai ficar igualmente delicioso, tá bom? Então já pode anotar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse bolinho. Fio balum amigo, tesoura, agulha de crochê número 2,5, agulha de tapeceiro e fibra siliconada para enchimento. A gente vai precisar também de um círculo de papelão com o mesmo diâmetro do fundo do bolo. Eu vou começar fazendo a massa do bolo e para isso eu vou usar esse fio no sabor cenoura e a referência dele já tá na receita escrita que tá disponível para vocês no blog da Pinguim. Vou pegar a agulha e vou começar fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. A primeira correntinha não conta como ponto, eu começo a contar a partir de agora. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou contar sempre pelas correntinhas aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o círculo. Agora eu vou fazer a segunda carreira toda de aumento. Vou trabalhar com um aumento em cada ponto de base para ficar com 12 pontos. E agora eu vou continuar seguindo a receita até chegar na carreira 5, onde eu vou acabar com 30 pontos. Então, eu vou fazer os aumentos básicos de amigurumi até chegar na carreira 5, onde eu vou ter 30 pontos e depois eu volto aqui com vocês. É só seguir conforme está descrito na receita. Cheguei no final da quinta carreira e agora na sexta carreira eu vou fazer 30 pontos também, só que eu vou começar a subir a lateral do bolo. Então, para isso, eu vou trabalhar pegando pela segunda e pela terceira alcinha de cada ponto. Aqui eu tenho a primeira alcinha do ponto da carreira anterior, aqui eu tenho a segunda e aqui atrás eu tenho esse nozinho aqui, que é a minha terceira alcinha. Então, a minha agulha vai pegar aqui nele também. Eu vou inserir aqui na segunda e aqui na terceira alcinha para subir o meu ponto baixo. Então, eu volto aqui com a laçada na agulha, pego na segunda alcinha do ponto e na terceira alcinha também. É um pouco chatinho de pegar essa terceira alça, mas esse é só uma carreira. E vou fazer o ponto baixo. Segunda e terceira alça de cada ponto. Fazendo isso, a lateral já começa a subir. Terminei a carreira 6 toda pela alça de trás, para começar a subir a lateral do bolinho. E agora eu vou fazer a carreira 7 e 8 só de ponto sobre ponto. Então, são duas carreiras de 30 pontos baixos. Cheguei no último ponto da carreira 8 e agora eu já posso pôr um pouco do recheio de brigadeiro nesse bolo. Para isso, eu vou trocar de fio e vou pôr o fio marrom. Então, eu já vou finalizar esse último ponto com a cor marrom. Vou fazer a troca de cor comum aqui. Troquei, já faço o próximo ponto com a cor nova. E vou fazer a próxima carreira já toda de ponto baixo com o fio marrom. Volto aqui e faço um nozinho já com as duas pontas de fio. Eu não vou cortar o fio laranja, porque depois eu vou voltar a usar ele.
Eu vou fazer 2 carreiras só de brigadeiro. São 2 carreiras de recheio e depois eu volto pro fio laranja, por isso eu não preciso cortar. Cheguei no último ponto da segunda carreira que eu ia fazer com o fio marrom, então eu volto pro laranja, que eu falei que eu não precisava cortar. E agora eu vou fazer mais 3 carreiras com o fio laranja. Só de ponto sobre ponto também, 3 carreiras de 30 pontos. Volto ali para cortar o fio marrom, faço um nozinho com a ponta. Com a ponta dele mesmo, que eu deixei ele para dentro também. E agora eu vou fazer 3 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Cheguei no final da terceira carreira e agora eu vou pegar aquele círculo que eu falei que a gente ia precisar e vou pôr lá no fundo do bolinho. Ele vai ajudar a manter a base do bolinho bem retinha depois que eu colocar o enchimento. Agora eu vou precisar fechar essa parte para depois jogar a cobertura aqui por cima. Então, eu volto com a agulha aqui na minha laçada e vou começar a trabalhar de novo só pela alcinha de trás, agora para começar a fazer diminuições e fechar aqui em cima. Depois eu coloco o enchimento. Então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. E uma diminuição. Como aqui eu já tô trabalhando pela alcinha de trás, eu não tenho como fazer a diminuição invisível pegando pelas 2 alcinhas da frente. Então, eu vou inserir a minha agulha no primeiro ponto, vou puxar o fio, vou inserir no segundo ponto, puxo o fio de novo e agora eu tiro tudo de uma vez. Faço 3 pontos baixos. E vou diminuir fazendo a mesma coisa que eu fiz ali atrás. Puxo de um ponto, puxo o fio por outro ponto e agora eu tiro de uma vez só. Vou fazer a mesma coisa em toda a volta. Vou fazer a última diminuição aqui, pegando o fio de um ponto, pelo segundo ponto e agora eu tiro de uma vez. Por que que eu fiz essa carreira toda pela alcinha de trás? Pra que aqui ela fique essa marquinha na hora de fechar, porque eu quero que o topo do bolo fique retinho também, eu não quero que ele feche como geralmente ficam os amigurumis, com a parte de cima arredondada, eu quero que ele fique mais plano, como realmente é a parte de cima de um bolo. E aqui a gente já consegue perceber que ele dobra, porque fica a marquinha da primeira alcinha do ponto aqui pra fora. Agora, eu já posso pôr um pouquinho de enchimento aqui. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu não vou pegar só na alcinha de dentro, vou fazer normal. 2 pontos baixos e uma diminuição, pegando pelas 2 alcinhas de fora. Conforme eu vou fechando, eu vou colocando mais enchimento. E na próxima carreira, eu faço um ponto baixo e uma diminuição. E antes de fazer a última carreira de diminuição, eu vou pôr um pouco mais de enchimento. E agora, eu faço essa última carreira toda de diminuições. E agora, eu vou fechar o anel com a ajuda da agulha de tapeceiro.
Volto com a agulha mais uma vez lá no miolinho. E saio com ela pelo outro lado para baixar ele mais um pouco. Agora a massa do bolo já tá pronta. Ela fica assim bem fofinha, bem bonitinha. Eu vou deixar ela descansando enquanto eu faço a cobertura de brigadeiro. Eu vou começar a fazer com o anel mágico. Da mesma forma que eu fiz no fundo da massa. 6 pontos no anel, aí vocês vão seguir a receita, vão seguir fazendo até na carreira 6. E depois eu vou fazer com vocês essa lateral aqui, que é o brigadeiro escorrendo do lado da massa do bolo. Terminei a carreira 6, onde eu fiz a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou trabalhar só pela segunda alcinha para fazer a borda da calda de chocolate. Então, eu vou fazer uma laçada na agulha e vou trabalhar 3 meio pontos altos juntos. Vou fazer o primeiro, o segundo laço, tiro tudo de uma vez, e o terceiro. Vou pular o próximo ponto e vou fazer um baixíssimo no próximo. Então, eu faço 3 pontos juntos, meio ponto alto, 3 meio pontos altos juntos, pulo um, faço um baixíssimo no próximo e agora eu vou repetir a sequência. Faço uma laçada, no próximo ponto, depois do baixíssimo, eu já faço 3 meio pontos altos juntos, 1, 2 e 3, pulo um ponto e faço um baixíssimo no próximo. Depois do baixíssimo, vou repetir os 3 pontos juntos. Vou fazer isso em toda a volta, sempre pela alça de trás. Fiz a última sequência com 3 pontos juntos, vou cortar o fio para finalizar. Já corto o fio longo, que é o que eu vou usar para costurar. Agora, eu faço o acabamento invisível aqui. Pulo o próximo ponto que eu tenho aqui, depois do aumento triplo que eu fiz. E venho para fazer o acabamento invisível para fechar. Volto com a agulha por dentro da correntinha do último ponto que eu fiz e já saio lá atrás. Já passo com a agulha aqui por dentro dos pontos e saio aqui onde eu começo a fazer essa bordinha, que é a parte que eu vou costurar no bolo. Agora, antes de prender essa cobertura em cima do bolo, eu vou fazer essa cenourinha que fica aqui em cima, ó, que vai deixar mais charmosinho ainda. Então, eu já vou pegar aqui o fio verde, já pego um pouquinho do fio, corto. E faço um nozinho aqui. Pode puxar bem nessa parte aqui, tá? Vou cortar o excesso de um dos lados aqui. Pego o fio laranja de novo e faço um anel com 10 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, só que agora, antes de puxar completamente o fio, eu vou pegar
o fio verde com o nozinho que eu fiz aqui e vou inserir, passando essa parte do nó pra dentro. Então, esse nozinho vai ficar aqui pra dentro. E agora sim, eu vou puxar aqui pra fechar bem o meu anel mágico. Pode puxar bem, que é pra não abrir e não soltar o nozinho que ficou ali dentro. Depois eu vou cortar esse excesso aqui que vai formar as folhinhas da cenoura. E agora eu vou fazer 3 carreiras com 10 pontos baixos. Não vou fazer nenhuma carreira de aumento, só ponto sobre ponto. E eu já vou crochetar por cima dessa ponta aqui do anel, que é para ela ficar bem presa e não correr o risco de abrir. Agora que eu já terminei a cenourinha e costurei ela aqui na base da cobertura, eu coloquei um pouquinho de enchimento antes de costurar. E seguir costurando sempre pela mesma carreira, para não ficar torto, puxando bem o fio, que aí a costura fica bem escondidinha. Aqui atrás eu fiz um nozinho para esconder o fio. Depois é só cortar aquele excesso de fio que ficou aqui e desfiar com a pontinha da própria agulha de tapeceiro, para ficar esse efeito aqui nas folhinhas da cenoura. Agora eu vou costurar aqui no topo da massa do bolo, que ela já tá bem descansadinha, já esfriou a massa, a gente já pode costurar. Como aqui eu vou costurar só pelas laterais, eu vou usar um pouquinho da cola de artesanato para passar aqui por cima e colar essa parte reta da cobertura um pouquinho aqui em cima, só para ela ficar mais firme. E assim eu não preciso costurar. Vou centralizar bem. Essa cola é de contato, então a gente precisa pressionar um pouco até secar. E agora eu vou usar a agulha de tapeceiro para costurar. Eu vou costurar sempre pegando entre a primeira e a segunda carreira aqui da lateralzinha do bolo. Então, eu vou inserir a agulha aqui. E em cada pontinha dessa que eu tenho aqui da bordinha, eu vou passar a agulha para prender. E volto lá na lateral, onde eu entro com a agulha de novo e saio na próxima pontinha, perto da próxima pontinha. Assim, eu vou prendendo cada uma delas. Mantendo sempre na mesma carreira. Cheguei aqui na última pontinha, vou fazer o último ponto e trago a minha agulha aqui em qualquer outro ponto aleatório onde eu consiga fazer um nozinho aqui por baixo da cobertura para poder finalizar. Viram como é fácil fazer um bolo de cenoura? Como eu falei no início, vocês podem variar essa receita fazendo outros sabores de bolo. Podem fazer bolo de morango com chantilly, morango com chocolate. Pode fazer bolo de pistache usando esse verde bem bonito que tem do fio balloon também. Então, dá para fazer vários sabores de bolo usando essa mesma receitinha. E agora eu quero ver todo mundo fazendo esse bolo para o café da tarde e tirando uma foto bem bonita para mostrar pra gente. Não esquece de marcar o meu arroba e marcar o arroba da Fios Pinguim, que a gente vai adorar ver o bolinho de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.